Fala galerinha, eu sou o Ender, esse é o canal Producendo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Cantando na Chuva, um filme muito antigo e muito conhecido, extremamente clássico que vamos falar hoje. Dia 30 de junho de 1952 foi lançado o filme Cantando na Chuva nos cinemas e hoje disponível na HBO Max. E a sinopse diz que Don Lockwood e Lina Lamont eram, portanto, as estrelas mais famosas do cinema na época, pelos anos de 1920, e que naquele momento, né, eles eram, obviamente, as estrelas que apareciam nas revistas, apareciam em todos os lugares e estavam supostamente juntos, né, não só nos cinemas, mas na vida também, como um relacionamento, um casal. Só que isso na verdade não existia, era uma publicidade simplesmente para que eles continuassem famosos, né, e aparecendo. Só que eles eram famosos do cinema mudo, e agora é bem a época em que surge o cinema falado, com falas, e que eles precisariam então se reinventar para continuar famosos, né, para manter a sua fama. Interpretando Don Lockwood temos Gene Kelly, interpretando Lina Lamont temos Jean Hagen e interpretando Cat, que é uma personagem que aparece muitíssimo importante no nosso filme, temos a Dobie Reynolds, e interpretando Cosmo, que também é um parceiraço ali do nosso Don Lockwood, temos Donald O'Connor, porque este é um filme musical, ele não é musical o tempo todo, mas ele tem muitos momentos musicais e que vale muito a ver, porque são excelentes apresentações que trazem um tom muito chique, muito fantástico, tão clássico, tão gostoso de assistir, que é um filme que tem que ser assistido por todo mundo. Bom, essa é a sinopse, né? E antes de eu falar do filme em si, quero te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, que tem o TikTok, Instagram, o Quai e os shorts do YouTube que a gente tá postando também. E para te ver isso, tem que se inscrever no canal, você tem que estar perto da gente, tem que estar me ajudando, porque olha só, eu voltei para 1952 para te trazer um filme aqui hoje. E eu tenho muito mais para trazer, muitos filmes antigos, muitos filmes atuais, trailers, filmes do cinema, dos streamings que estamos por aí. Então, por favor, te inscreva no canal e me ajuda a continuar trazendo cada vez mais filmes para poder comentar junto contigo, tá legal? E também tem um link aqui embaixo, se não tiver vai ter um momento, porque estamos criando uma comunidade, um espaço para poder falar lá de outras coisas que eu não consigo trazer aqui, nem poder te capacitar também para esse mundo audiovisual, tá legal? De que trata o filme Cantando na Chuva? Ele é um musical que traz um pouco de romance, um pouco de comédia, muito de arte dançante, arte cantante, mas o tema mesmo que permeia todo esse espaço é o cinema, o tempo do cinema. Na verdade, ele é de 1952, mas ele retrata o tempo de 1920, mais ou menos, a transição entre o cinema mudo para o cinema falado. Ele mostra os bastidores dos atores, né, os principais atores e atrizes daquele tempo, como as coisas aconteciam, que, como eu falei na sinopse, era uma questão de existia uma publicidade em cima dos atores, como se eles fossem um casal de verdade, se eles não só atuassem juntos, mas que eles vivessem juntos, que eles se gostassem, enfim, dos bastidores, o que eles pensam, o que eles planejam, o que acontece por trás de um filme, como criar um filme, as dificuldades, porque mostra inclusive os bastidores deles se adaptando ao cinema falado, que era uma coisa totalmente nova, porque eles tinham como captar a imagem, mas não como sincronizar o áudio com uma imagem, né? Isso foi surgindo e se tornando uma tendência, assim como tantas coisas que vão surgindo novas hoje em dia, né? E precisam ser adaptadas. A gente vê ali, enxerga toda essa dificuldade de adaptação que eles têm, mas tudo isso, né, assomado a muitas coreografias de dança, cantorias, momentos tão sublimes de assistir. Don Lockwood, então, ele é um carinha que, junto com o Cosmo, parceiro dele, que a gente já vai comentar daqui a pouquinho, eles faziam um tipo de um teatro musical. Eles eram atores de teatro daqueles que eles viam, que eram apresentados, não de cinema. Então eles cantavam, eles dançavam, eles apresentavam, eles já eram muito bons. Só que em algum dado momento eles conseguiram uma oportunidade dentro do cinema, onde um deles, o Cosmo, era a parte mais musical, mais criativa da área musical, e o Don era o carinha que fazia mais piruetas, fazia umas caras e bocas de movimentos e tudo mais. E embora os dois fossem um tanto equivalentes em suas capacidades e habilidades, mas cada um era, digamos que, melhor numa coisa ou noutra, né? E o Don foi se destacando como dublê. Teve uma oportunidade que ele viu lá, poxa vida, eu sei fazer o que esse dublê tá fazendo, posso fazer?
ele foi, fez e ele começou a se destacar. Fez muito bem aquele filme, até que ele fez um filme em que a Lina Lamont estava, só que ele não era um protagonista, ele era só um dublê. Só que à vista de tudo que ele estava fazendo, pensaram, vamos colocar Dom e Lina juntos. E aí juntos eles acabaram ficando muito famosos, ela já era, né? Só que ele ficou famoso junto com ela e assim foram sendo feitos vários filmes e ele foi crescendo no cinema. Inclusive ele é um exímio dançarino e cantor e a gente percebe isso em todas as cenas, coreografias que ele traz ali nesse filme. É fantástico de ver ele sapateando e dançando e fazendo aquelas coisas aradas todas que eu sinceramente me embananaria e cairia na primeira ou na segunda, né? Ou antes só de pensar em fazer eu já tava no chão. Cosmo então é o parceiro do Dan, aquele outro carinha, né? Bem magricelo, narigudinho, engraçado, que ele fazia as apresentações com o Dom. Só que com os dois foram pro cinema, né? O Dom acabou sendo mais o ator e o Cosmo mais na parte dos bastidores, criando ali no piano as trilhas sonoras para os filmes que na época eram mudos, né? Então, como funcionavam os filmes mudos? Os atores iam lá, não se preocupavam em nada com áudio, eles podiam falar qualquer coisa, qualquer besteira, que se eles parecessem, eles atuassem, eles fizerem os gestos corretos, isso passaria a intenção certa, né? Isso é técnica. E o que daria o tom da coisa, sendo mais romântico, mais aventureiro, enfim, seja o que for, era a música, a trilha sonora que era criada por trás, e havendo alguma fala, eles faziam o que falava, gesticulavam, e aparecia então a escrita ali na tela, para que as pessoas percebessem exatamente o que eles estavam falando. Ah, socorro, me ajude, venha cá, e tudo mais. Se hoje em dia a gente já fala que o áudio é 50% do nosso vídeo, naquela época mais ainda, porque sem o áudio, o vídeo mudo, parecia que faltava alguma coisa. A gente entendia, mas faltava alguma emoção, né? A música é responsável para trazer essa emoção. Inclusive, se tu não sabe o poder da trilha sonora, eu gravei um vídeo falando sobre o poder da trilha sonora, que tu pode assistir aqui no card. O Osmo era responsável por isso, né? Ele tinha essa função e às vezes ele inclusive até roubava a cena, porque quando ele não estava tocando, ele vinha e começava a cantar, a dançar, a gesticular e fazer uns pulos e cair e dançar e se retorcer e fazer um monte de coisa. E era muito engraçado, era tipo que os palhaços faziam antigamente e os palhaços de hoje, aqueles que são excelentes, continuam fazendo, que são uma movimentação muito engraçada, muito também pensada e meticulosa, mas que, sei lá, ele dá um tom tão cômico para as ações que eu acho que ficou muito legal, e às vezes ele acaba se sobressaindo ao nosso Don Lockwood, que é o personagem protagonista, né, principal. Uma dessas cenas então é quando ele tá ali conversando com ele começa a dançar, ele começa a girar e tá falando ali sobre a menina e tal, e vai indo enlouquecendo, é bem divertido. Lina Lamont então é uma atriz snob, que a gente percebe desde as primeiras cenas que ela sempre foi snob, que existe ali simplesmente pela fama. Ela faz papéis importantes, ela já conquistou seu espaço no cinema, então ela pode exigir o que ela quiser, de certa forma, assim, dentro do set de filmagem, para o diretor, e realmente os atores têm muito poder, porque o diretor depende dos atores, os atores são a cara do filme. Se o ator não coopera, então o filme não anda, não acontece. Então eles, digamos que têm uma certa vantagem sobre toda a produção, porque se eles não cooperarem, não fizerem como tem que ser, tudo vai por água abaixo. E ela mostra nesse filme, né, com bastidores, com uma realidade que realmente acontece em muitos filmes, os atores se metendo assim, não, eu sou bom, tu depende de mim, então tu vai cumprir as minhas exigências. E ela tá ali, ela é famosa, fez muitos filmes, ela vive só pela fama, e ela inclusive acha que o Dom gosta dela, sendo que ele já falou diretamente: ei, tu tá pensando isso, só que eu não gosto disso, é só publicidade, o que eu preciso fazer para te entender isso? Ela meio que se faz de dança, né? E um detalhe crucial para esse filme é que ela tem uma voz terrível. Ela funciona muito bem para os filmes mudos, porque não aparece a voz dela, só que para os filmes falados não daria certo, muito menos cantados, porque a voz dela é uma vozinha assim terrível. Então ela não funcionaria para os filmes de falados, né, cantados. E esse é o grande conflito do nosso filme, passar dos filmes mudos para os filmes falados. Cat então é um personagem que surge para quebrar toda essa nossa sequência, esse nosso ciclo de atores que estão seguindo a sua vida como famosos, como pessoas importantes e tal, sobressalentes da sociedade, onde Dom encontra ela, tentando fugir dos fãs, e vê ali uma pessoa
legal, uma pessoa normal, uma pessoa que inclusive nem reconheceu quem ele era. Ele pensou, tá, mas tu não sabe quem eu sou? E ela se mostra como uma atriz de teatro, daquilo que ele fazia antes, só que uma atriz que não gosta muito dos atores de cinema, porque os atores de cinema simplesmente fazem gestos e barulhos que não aparecem, então eles não precisam de muito esforço, tanto quanto quem se apresenta no teatro em apresentações grandes que precisam decorar coreografias, cantar, movimentação, sincronismo, né, uma série de coisas que ela acreditava que o Dom não sabia, só que ela, com o tempo, né, e o passar do nosso filme, os dois se reencontram e se apaixonam, né, na verdade ele tinha se apaixonado por ela e ela acabou gostando dele também, e eles se encontraram não somente de vista, mas também de gostos, de hábitos, e acabaram dando muito certo. E ela veio quebrar isso, porque, como eu falei, a Lina achava que o Dom gostava dela e queria que gostasse dela, só que na verdade ele se apaixonou de verdade por Cat, não sei falar o nome, Cat. E ela tem um papel muito importante não só na transformação do Dom, como também da Lina, porque como a Lina não tinha essa capacidade de cantar num filme falado, ela foi, né, junto com o Cosmo que deu a ideia, ser a voz da Lina. Enquanto a Lina fazia que cantava, ela gravava a voz dela por cima para que parecesse que no filme era a Lina que estava cantando, porém era a voz dela. Só que isso cria o nosso bolo, o nosso conflito afinal. Não, mas essa aqui tem o direito da voz dela, não, mas a outra atriz é mais importante, não sei o que, mas o Dom ama a Cat. E a coisa vai se embolando até que isso se torna o nosso final, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Esse é um filme então engraçado, romântico, porque tem muitos momentos engraçados, muitos momentos divertidos com a dança, e muitos deles vêm do Cosmo, que vem trazer essa ideia toda, essa brincadeira, mas tem uma brincadeirinha aqui e outra lá que torna o filme muito leve e romântico também, num ponto assim que não enche o saco da gente. Não é uma coisa assim melosa, mas é uma coisa tipo assim, ei, eu me identifiquei contigo. Eu não sei, eu não te conheço bem, mas eu vi algo em ti que me chamou a atenção. E isso vai criando uma motivação de transformação no coração do nosso personagem principal, o Dom, e que vai movimentando todo o nosso cenário de cinema, toda a nossa história, as coisas vão acontecendo. É um filme puro, um filme gostoso de assistir, um filme sem segundas intenções. A gente sente assim, eles fizeram aquela história porque eles queriam ver aquela história, eles não queriam mostrar. Claro, obviamente é o cinema querendo se aparecer, dizendo, olha só o que acontece de verdade no nosso cinema, e pessoas gostem do cinema, e assistam cinema. O cinema se apresentando um pouco mais para o mundo, né, numa época em que o cinema ainda não era tão famoso, tão acessível a todos como é hoje em dia. Porém, ainda assim uma história tão pura que a gente percebe, eles não estão tentando ser políticos, não estão tentando ser comerciais, não estão tentando implantar uma ideia de nada, eles estão mostrando como a vida era lá naquela forma e como a vida deveria ser, tão simples, sem complicações. A grande complicação deles era simplesmente não saber como encontrar alguém, como fazer aquilo que gosta. Inclusive o diretor ali, o dono da produtora, ele também não parecia nenhum cara snob, nenhum cara interesseiro, por mais que ele se importasse com o dinheiro, mas ele se importava também com os atores. O importante, o mais legal é que tudo vira música, tudo é um motivo para começar a cantar, a dançar. O nosso Dom estava lá fazendo um teste vocal, né, aprendendo a lidar com a voz, já que era algo novo, então do nada eles começaram a pegar aqueles trava-língua e fazer umas músicas e cantar e dançar e balançar e pra cá e pra lá. Eles acordaram, estavam lá então a Cat, o Dom e o Cosby, e eles começaram a cantar bom dia, good morning, e obviamente quando o nosso Dom estava tão apaixonado e se sentindo feliz novamente, vem a cena mais icônica do filme e do cinema, que eu acho que todo mundo já viu ou ouviu, que seja um pedacinho em algum lugar onde ele está na chuva, que eu acho que é um dos poucos momentos que chove no filme, né? E que ele tá ali apaixonado, né? Dizendo tchau pra Cat, e ele sai andando e pensando assim, cantando assim. E aí começa. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Esse vai cantando, dançando. Imagina, esse com certeza é o retrato de uma pessoa que está
feliz de verdade, que tá apaixonado e que não se importa com nada. Ele tá no meio da chuva e ele não tá nem aí, ele tá de terno no meio da chuva, tá com um guarda-chuva e não tá nem usando o guarda-chuva, ele tá balançando o guarda-chuva, dançando aqui e lá. Tu sente a leveza e a liberdade, a paixão, o quanto ele esqueceu, aquele personagem esqueceu do resto do mundo naquele momento e simplesmente viveu. É um retrato daquilo que precisamos buscar para viver e se sentimos vivos. É o que a gente precisa saber. É isso que os filmes tinham que trazer para nós. Como nós podemos aprender a viver. Como nós podemos esquecer aquilo que a sociedade nos impõe, que tu precisa assistir Netflix, precisa ter assistido o último filme que saiu, tu precisa disso, daquele outro, do celular, esquece tudo isso. O que te faz viver? Esse filme nos dá um exemplo muito bom do que podemos fazer para viver. Porque, como eu falei, tudo vira música. De manhã, bom dia, vive aquele momento, vive aquele dia que está começando, vive aquele novo teste que tu está aprendendo, vive aquela paixão nova que tu está sentindo. Eu só achei um momento em que o Don ele estava dando a ideia de como seria a nova reformulação do filme, porque o filme que ele ia fazer com a Lina era bem diferente do que eles tiveram que remoldurar para fazer falado, na verdade cantado, porque falado só não deu certo, a voz dela não pegou no microfone direito, enfim. Então, quando ele começa a dar essa ideia, ele passa lá pela Broadway com a história de alguém que queria ir para o cinema e dançar e passa por uma galera lá dançando aquilo. Parece que aquela cena se estende um monte. Foi uma desculpa que eles deram para criar mais coreografias, cenários e toda aquela coisa gigante enorme do show de teatro com danças e musicais, né? Foi legal aquela parte, mas parece que ela deu uma cortada assim na sequência da história. Mas tudo bem, foi legal, o filme não ficou ruim por causa disso, né? Mas é uma história simples, é um roteiro simples, é uma estrutura simples, porém é tão genuína, tão bem contada, tão gostosa de assistir que qualquer pequeno defeito acaba sendo passado batido, porque o que mais fica na gente é o que eles trazem de bom. No final, então, é revelado a paixão do Don pela Cat e a voz dela, que é a verdadeira voz por trás do filme onde parecia a Lina estar cantando. Na verdade, era ela, porque depois do filme lançado, todo mundo amou a Lina, olha que voz linda, e aí ela foi falar, ela sempre quis falar e aparecia, ela diz, não, agora eu vou falar. Ela fala e todo mundo percebe que aquela voz linda não é a dela. Disseram, tá, canta pra nós então, porque essa tua voz aí não tá meio irritante. Ela começa a cantar, né? A Cat vai lá atrás cantar, só que a ideia do Don nisso era revelar a verdadeira cantora, e com isso eles descem as cortinas, abrem as cortinas, aparece a Cat cantando e revelado quem é a voz verdadeira por trás daquele filme e por quem ele verdadeiramente está apaixonado e, enfim, todo mundo encontra ali o seu desejo, realiza aquilo que gostaria, inclusive ali, né, queria aparecer, ela apareceu, só que as consequências disso não são muito boas. Deu tudo certo, um filme lindo, um filme maravilhoso, um filme cantante, um filme para ser assistido todos os anos até o final da vida com o mesmo prazer, para lembrar de como é viver. Se tu tem alguma dica de algum filme antigo que tu quer que eu traga aqui pro canal, por favor, me diga, me traga aqui nos comentários que eu quero poder assistir e trazer também. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, que eu sei que já deixou o teu gostei, teu comentário aqui embaixo. Obrigado também, que eu sei que já compartilhou o vídeo e te inscreveu no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.